Olá pessoal, tudo certo? Sou o professor Rafael, sou professor do município de Canoas e sou aluno do doutorado em História na PUC. Essa fala aqui hoje ela está vinculada aí ao estágio curricular do curso de pós-graduação, né, do doutorado em História na PUC. É claro, né, evidentemente que eu gostaria de fazer essa fala presencialmente, podendo ali acompanhar vocês, mas infelizmente isso não vai ser possível em razão de todos esses problemas, mas vamos utilizar essas formas e esses meios tecnológicos para poder sanar essa questão vinculada ao curso. Eu vou falar hoje sobre a minha pesquisa de mestrado e essa fala ela vai estar vinculada também, ela vai estar disponível, está disponível aqui no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal muito jovem, muito recente, vinculado, a ideia, né, é que as aulas sejam vinculadas aí à educação básica e vestibulares, Enem, enfim, mas com a autorização da professora Gislene, a qual eu já agradeço fortemente, não só a oportunidade de falar na cadeira dela para os alunos da graduação, mas também pelo fato de poder disponibilizar essa aula no meu canal. Já fica o registro aí do meu agradecimento à professora pela cordialidade e pela receptividade que facilmente a gente identifica que é habitual aí, já conhecida entre os alunos da PUC. Bem, a minha pesquisa aqui que eu vou falar é uma pesquisa já concluída, é uma pesquisa do mestrado, e no doutorado eu troquei por uma série de motivos, eu vou abordar eles um pouco. Primeiro, né, no mestrado ali eu queria entender como que aconteceu o processo de ascensão e queda de um dos governos pouco pesquisados. Os governos da República no Rio Grande do Sul, em geral, pelo menos ali até o golpe, eles são até exaustivamente bem estudados. Mas me chamava a atenção o fato de que o governo Flores da Cunha, embora se dissesse ali de uma série de realizações e de força política que o governo teve, não possuía muitos estudos. Tinha alguns estudos ali nos anos 80, depois nos anos 90 um verdadeiro hiato, e um ou outro nos anos 2000, e os estudos depois praticamente foram morrendo ali, né, com a ausência de uma nova bibliografia. E isso me intrigava bastante, procurar entender então por que o governo Flores da Cunha ele conseguiu adquirir uma força política, pelo menos a parca bibliografia que eu lia, ainda de uma forma muito iniciante, indicava. Então eu fui aprofundando ali o texto, né, a pesquisa, e em cima desse aprofundamento conversei com o professor René Gertz, que foi meu orientador do mestrado, troquei com ele algumas ideias e aí desenvolvi um projeto de pesquisa que terminou do período de 2014 a 2016, foi o período em que eu realizei essa pesquisa, durou 2 anos, deu uma dissertação aí de aproximadamente 300 páginas, não lembro ao certo, e depois ela foi publicada em livro, foi aprovada com voto de louvor, e foi um trabalho muito prazeroso de se fazer pela extensão de fontes que eu consegui mexer, aquele trabalho de historiador mais de arquivo, isso eu consegui fazer com bastante profundidade, e poder cruzar isso com a bibliografia existente também foi muito positivo. Depois, no doutorado, eu queria pesquisar uma coisa diferente, eu estava um pouco enjoado, e aí eu vim pesquisar um pulo aí de 70 anos, mais ou menos, que foi pesquisar ali o processo, a relação entre o poder executivo e o legislativo no governo do Olívio Dutra. Então eu já estava ali nos anos 2000, foi um salto muito chocante, porque se no mestrado tinha uma bibliografia muito pequena, eu tinha trocado por um tema onde não havia e não há bibliografia, e essa pesquisa que eu devo defender em agosto. Mas aqui a gente vai falar dessa etapa que abarca ali dos anos 30 a 37. É bem verdade que a minha dissertação ela focou mais
35, 37, que é quando Flores da Cunha é de fato governador, mas consegui também fazer uma pesquisa, principalmente de fontes, né, relativamente bem aprofundada desse período de 30 a 35, que é a primeira fase do governo Vargas, sob um enfoque regional, mas a gente consegue entender um pouco as articulações do governo federal, dentre outras coisas, pelo fato, claro, de que nós estamos falando de um governo federal que tem as suas raízes aqui no Rio Grande do Sul, com simplesmente o fato aí de o Getúlio Vargas ter sido ex-presidente do Rio Grande do Sul, ter sido indicado pelo PRR e por toda a predominância do PRR na política da Primeira República, e as alterações que vão acontecendo ali, sobretudo a partir dos anos 20. A base dessa pesquisa deu num livro, o livro se chama Com a Espada de Damocles, o Rio Grande do Sul e a Política Brasileira no Governo Flores da Cunha, saiu em 2017 pela editora Prismas. E esse é um fato interessante, um fato curioso, né, que a editora lançou o meu livro e logo em seguida ela quebrou, mostrando que eu sou muito sortudo aí em termos de lançamento aí dessa bibliografia. Mas esse é um livro que inclusive foi um pouco difícil de conseguir, eu mesmo só tenho um e não consegui encontrar em mais nenhum lugar. Certamente vou publicar uma segunda edição em alguma outra editora que espero, né, que não quebre. Um período de 30 a 37 vai ser o período de muita convulsão política, né? Nós vamos ter ali dois golpes, né? 30 e 37, uma insurreição de 32, uma articulação no exílio em 33 e 34, um período constitucional muito curto, estados de exceção se levantando de 35 a 37, a presença do exército na política cada vez mais forte. Então é um período de convulsão, mas é um período precedido também por mudanças dentro da política gaúcha e dentro da política nacional. Nós estamos ali nos anos 20, né, com uma série de questões de revoltas dentro da esfera nacional. Estamos falando ali do governo Arthur Bernardes, nós estamos falando da ascensão do tenentismo, que eram esses jovens oficiais do exército, cada vez mais, né, se interessando pela interferência na política. Nós estamos falando dentro da esfera regional de um desgaste do Partido Republicano Rio-Grandense. Esse desgaste ele vai levar, por exemplo, à Revolução de 23. Esse desgaste ele vai levar na chamada Frente Única Gaúcha, que vai ser a união, né, dos republicanos com os federalistas, que vão estar ali aglutinados no novo partido, o Partido Libertador. Nós vamos ver ali uma série de questões dos anos 20 que vão começar a pipocar, que vão começar a estourar, que vão começar a explodir ali. Nós vamos ter também o desgaste do Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros, a partir do Pacto de Pedras Altas, ele abre mão de concorrer de novo. Nós estamos falando, né, de um presidente do Rio Grande do Sul que, num espaço de 25 anos, governou o Rio Grande do Sul por 20. E os 5 anos que ele não governou, que foi ali o período do Carlos Barbosa Gonçalves, ele, na verdade, ele estava dominando a política, porque ele era o chefe do PRR, e a gente está falando de um contexto em que não tem muita distinção entre posições particulares, né, ou assuntos particulares com assuntos de Estado. Isso está tudo muito misturado. E aqui isso está muito presente, de uma forma bastante forte. O Borges, evidentemente, ele não sai de cena, mas quando começa a ascensão de um jovem, né, que era o Getúlio Vargas, em 1928, ele consegue ascender pela primeira vez com a união das forças políticas, ou porque nós estamos vendo ali o Partido Libertador, ele está apoiando a eleição do Getúlio Vargas para presidente do Rio Grande do Sul. Se nós imaginarmos que 5 anos antes, esses libertadores, agora libertadores, né, mas na época federalistas, eles estavam pegando em armas contra a nova eleição do Borges de Medeiros, a gente já consegue identificar uma mudança de postura. Claro que essa mudança de postura ela possui algumas nuances importantes. Uma delas vai ser o fato de que existe a ascensão de uma nova geração.
essa nova geração, ela vai estar ali abarcada, por exemplo, na chamada geração de 1907. Esse é um conceito do brasilianista Joseph Love, que eu tenho as minhas críticas, e já vou falar um pouco delas, mas que representa a ascensão não daqueles velhos caciques lá que em 1893 estavam se confrontando, mas de uma geração com os espíritos um pouco menos aflorados, embora em 1923 tenham pego em armas, mas a Revolução de 23 ela tem um impacto muito menor do que a de 1893, que durou 2 anos, que tinha ligações ali com a política federal, com a política nacional. Nesse caso em específico, não. E há uma nova geração, uma geração em ascensão. Essa geração, sobretudo do PRR, ela está abarcada ali nesse conceito que ficou, né, que é o conceito da geração de 1907, que é uma tentativa de dizer que toda essa galera que está ascendendo agora, ali nos anos 20, como Oswaldo Aranha, como Flores da Cunha, como Maurício Cardoso e toda essa galera, principalmente do Partido Republicano, eles eram estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul. Na verdade, não era da Faculdade de Direito de Porto Alegre. Ainda não tinha URGS enquanto denominação de fato, né? Mas esse é um conceito que eu acho muito complicado, porque ele ignora o outro ponto desse processo, que é a ascensão de uma juventude vinculada aos federalistas, que depois vão virar ali o chamado Partido Libertador, que é uma geração também vinculada ali, muito abraçada no partido do Gaspar Silveira Martins, que era um velho cacique aí do Império, com uma enorme influência dentro da política regional e também dentro da política nacional, mas era uma geração um pouco mais flexível, um pouco mais aberta. Isso também se explica. Eu não gosto muito do conceito do Love, porque ele olha apenas para o Partido Republicano como se eles fossem os grandes jovens, etc. Mas nós temos também, dentro dos federalistas, uma ascensão dessa juventude aí também mais arejada, entre aspas, embora, evidentemente, todos ali de uma elite gaúcha, etc, etc. Dentro dessa galera aí, no caso dos federalistas, a gente vai ter a ascensão, por exemplo, do chamado Raul Pila, Batista Luzardo e outros nomes que vão estar muito, muito presentes aí dentro da esfera política nacional do final dos anos 20, mas principalmente aí sendo protagonistas dos anos 30. Essa nova galera que está chegando aí, ela vai formar um bloco em 28, só que o bloco de 1928, que vai ficar unificado no Vargas, ele vai criar uma rodovia, né, uma estrada, um caminho, para que em 1930 se tivesse uma condição ímpar no Rio Grande do Sul, que era essa unificação agora dentro da eleição para presidente da República. Claro que há outras nuances aí, mas algumas são importantes a gente destacar. Primeiro, claro, tem toda aquela questão de que era a vez de Minas Gerais indicar o presidente, aí o Washington Luiz indicou o Júlio Prestes, e aí tem o envolvimento de Minas, se aliando com o Rio Grande do Sul, com a Paraíba, João Pessoa envolvido nisso daí, depois a morte do João Pessoa, assassinato do João Pessoa e a eclosão da Revolução de 30. Mas o ponto central disso é o fato de que o Rio Grande do Sul, que pegaram em armas lá durante toda a Primeira República, ele participa da eleição de 1930 unificado. Ele não era mais um estado fracionado. O Rio Grande do Sul passou toda a Primeira República fracionado e no final dos anos 20 ele dá sinais de unificação. E essa unificação vinculada aí a outros estados, e isso vai ser muito importante, inclusive no sentido de garantir a unidade, essa unidade de ação que vai ser fundamental não só para a eleição, porque afinal de contas na eleição o que a gente vê foi a derrota, mas depois na eclosão do movimento revolucionário em razão
da chamada do assassinato aí do João Pessoa. João Pessoa foi assassinado por questões amorosas, estava envolvido com era coisa diamante, etc. Mas esse ponto ele foi utilizado como um pretexto. E esse pretexto o pretexto foi então de fazer a Revolução de 30, porque se dizia que o assassinato na verdade ele foi político, que não teve nada de política no assassinato. Dada a Revolução de 30, o presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, ele alçado aí a liderança do movimento. Na verdade, o movimento ele também não era isso não era bem uma unidade no processo. Por exemplo, os velhos políticos do Rio Grande do Sul, eles eram contra a Revolução de 30, né? Eles vão aderir ali aos 45 do segundo tempo. E mesmo Getúlio Vargas, nós temos várias fontes indicando que ele titubeou entre participar da Revolução e não participar da Revolução, não fazer a Revolução. Mas, dado o processo, Rio Grande do Sul e todos os estados, na verdade, os seus presidentes, né, os presidentes dos estados, eles caem. E que vão assumir ali vão ser as interventorias, os interventores, que vão ser nomeados pelo governo federal, neste momento que a partir de então começa, em nível federal, um processo de governo provisório, de governo de exceção. Esse governo de exceção vai nomear para o Rio Grande do Sul o general Flores da Cunha para ser o interventor, depois do João Neves da Fontoura, que era o vice-presidente do Rio Grande do Sul, ter rejeitado a ascensão à interventoria. Ele rejeita porque ele briga com o Vargas durante a campanha presidencial e o João Neves da Fontoura se afasta, dizia ele que ia se afastar definitivamente da política, mas não se afastou definitivamente da política, foi temporário. Ele assume um carguinho lá no Banco do Brasil e fica nomeado Flores da Cunha. Alguns pontos foram importantes para a participação, para a escolha do Flores da Cunha. Primeiro, a lealdade ao PRR, o fato do Flores da Cunha ter sido um combatente em 1923. Nós estamos falando, né, no caso do Flores da Cunha, de um cara que inclusive perdeu o irmão, o Guilherme Flores da Cunha, na Revolução de 23, um político que era tradicional da região ali de Santana do Livramento e que era dessa geração de 1907 um dos nomes mais controversos para se encaixar, porque ele era um pouco mais velho, né? Ele era em termos de idade, entre os velhos caciques e essa nova leva aí com Oswaldo Aranha, nova leva aí com Maurício Cardoso, ele era uma meia-idade ali. Ele assume, alguns documentos indicam que ele não era bem um nome consensual também, né? O Getúlio bancou Flores da Cunha como interventor do Rio Grande do Sul, inclusive dizendo para o Borges de Medeiros, porque, em razão dessas consultas, que eles deveriam levar o Flores da Cunha um pouco... deveriam considerar o nome do Flores da Cunha apesar dos seus arroubos, né? Porque o Flores da Cunha ele tinha como um temperamento muito forte, ele era muito explosivo, ele era ele não era muito calmo, ele era do dia para a noite, tudo podia mudar. Tem várias histórias dele relacionadas a isso na Primeira República, inclusive uma delas é que quando acenderam uma luz num quarto em que ele estava dormindo, ele tirou a arma e deu um tiro na lâmpada para desligar a lâmpada. Então, apenas simboliza, né, um pouco dessa personalidade, e essa personalidade ela vai, de uma certa forma, vai estar presente no governo. Essa primeira etapa de 30 a 32, né, ela é uma etapa em que nós vemos, a documentação mostra de uma forma muito explícita para a gente, que nós temos um governador, né, um interventor do Estado, muito fraco do ponto de vista político. E aí depois de 32 a 35 que acontece uma ascensão e de 35 a 37 uma queda. É por isso que a gente divide, né, durante essas três fases que estão aparecendo aí no slide. Né, de 30 a 32 um período de instabilidade, uma disputa muito grande. Era uma disputa na verdade, por garantir os caminhos da chamada Revolução, né?
De 32 a 35 é onde, né, o Flores da Cunha vai construir uma influência política muito forte dentro do governo federal, dentro do parlamento, dentro dos ministérios. E de 35 a 37 é quando Getúlio Vargas e Flores da Cunha entram numa divergência e aí uma queda de braço intensa, um jogo de gato e rato bem divertido, até eu diria, de se pesquisar pelo menos, mas não de se vivenciar, mas de se estudar, bastante interessante. Este período de 30 a 32, né, é um período em que nós vamos ver aí esse contexto, né, que vai garantir a ascensão do Vargas no governo federal e a escolha do Flores da Cunha. É basicamente aquilo que eu já acabei dando spoiler praticamente no slide anterior, que é um período aí de incertezas dentro da política nacional e também regional. Uma disputa pelo controle, né, da Revolução. Ali, isso vai estar muito inserido na política gaúcha. Nós vemos já nos primeiros momentos, né, uma grande crítica por parte principalmente dos libertadores, né, do Partido Libertador, em razão dos caminhos que a Revolução tomava. Já em 1930, imaginem que a Revolução foi em outubro, e dentro ali, em dezembro de 30, né, o Raul Pila, no jornal O Estado do Rio Grande, nessa época era muito comum os partidos terem jornais. Né, o Partido Republicano Rio-Grandense, que era o partido do Borges de Medeiros, tinha a Federação. E aqui o Partido Libertador tinha o jornal O Estado do Rio Grande, era um jornal pequeno, né, era um formatinho menorzinho, mas até bem mais tranquilo de se mexer em termos de fonte. E o jornal Estado do Rio Grande já defendia, né, o início da constitucionalização do país, porque de 30 a 32 vai ser esse o debate federal, entre um grupo visando aí o aumento do processo, né, quanto mais longo fosse o processo de constitucionalização, mais demorado fosse, melhor para fazer a limpa, para colocarmos em prática os ideais da Revolução e tirarmos os velhos caciques da política da Primeira República, contra aqueles que defendiam a constitucionalização imediata, porque com a suspensão da Constituição de 1891, a estabilidade, na visão deles, nunca aconteceria. E o Raul Pila vai dizer, num documento para o Assis Brasil, esse foi um documento que eu encontrei lá no NUPERGS, que é um núcleo, núcleo de vários arquivos da política gaúcha vinculados, né, à ciência política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele diz que o Vargas ele gostaria de instaurar o fascismo brasileiro, em que o grande presidente Getúlio ia representar o ridículo papel de Vítor Manuel III. Na prática, né, o que o Raul Pila dizia é que aqueles 2 meses já da Revolução de 30, eles indicavam que o Vargas ele ia ser suprimido pelos tenentistas, porque era um receio que a gente vê na documentação, é o receio do tenentismo sobrepor o Vargas, ou seja, colocar o Vargas, descartar o Vargas enquanto uma figura presente na Revolução de 30. E isso a gente vê com muita frequência, até porque esses tenentes, a gente precisa entender, às vezes a galera até abarca assim, o exército, né? O exército em geral ele participa, ou as grandes elites do exército, né, a alta patente do exército participa das revoluções. No caso da Revolução de 30, isso não é verdade, né, porque os tenentes, vocês terem uma ideia, não tinha nenhum general, não tinha nenhum coronel, inclusive. O cargo mais alto que apoia a Revolução de 30 dentro do exército era o de tenente-coronel, que era o liderado pelo Góes Monteiro, que teve que passar por várias promoções até chegar ao posto de general. Então o exército brasileiro, por exemplo, no caso da Revolução de 30, ele até, em tese, ele foi mais legalista do que foi revolucionário. Logo em seguida, de 30 a 32, nós vamos ver 2 blocos, né? Esses blocos, eu não gosto muito de fechar esses conceitos
A ideia do conceito é que vire explicativo, mas às vezes o conceito ele fecha demais, né? Nós vamos ter ali dois grupos, o grupo constitucionalista, que é o grupo disposto a fazer a nova Constituição, contra esses nacionalistas semi-autoritários, que eram sobretudo os tenentes. Só que às vezes a gente vê, por exemplo, dentro dos blocos constitucionalistas, algumas figuras que vão pular para esse grupo mais autoritário, e alguns dessas figuras dos grupos autoritários pularem para os constitucionalistas. Tem que cuidar só para não fechar, para não criarmos de repente duas categorias, e essas categorias elas se descolarem da realidade. Aqui eles são explicativos, mas a gente não pode fechar, porque tem figuras que vão pular. Por exemplo, o Skidmore ele coloca o Oswaldo Aranha como um dos tenentes semi-autoritários, enquanto que, por exemplo, o Oswaldo Aranha ele vai estar com Vargas todo momento, né? Em nenhum momento ele vai estar ao lado dos revolucionários, que no caso aqui os revolucionários eles vão ser logo em seguida os constitucionalistas, tanto que a Revolução de 32 nada mais é do que um reflexo dessa divisão. A Frente Única Gaúcha ela tenta pautar a política nacional, ela tenta ser a dona da Revolução. Nesse sentido, há uma intensa pressão em cima do Vargas para que o Vargas constitucionalizasse imediatamente. A FUG chega a dizer que a constitucionalização era o grande mal, né? A não constitucionalização era o grande mal, o mal de todos os males. E o Flores da Cunha, interventor do Rio Grande do Sul, defendia que a Constituição ela fosse promulgada o mais rápido possível, dentro de 1 ano e meio aproximadamente. O apoio do Rio Grande do Sul ele era importante pelo fato da histórica força militar que o Rio Grande do Sul possuía, né? Porque essa força militar construída lá desde o período ainda do período da colônia, em razão dos postos ali vinculados a disputas por territórios onde hoje fica o Uruguai, disputas junto com a Argentina, disputas como, por exemplo, na Guerra do Paraguai. Então, a Força Militar do Rio Grande do Sul era construída ao longo aí de mais de 100 anos com toda tranquilidade. Fora os chamados, as milícias organizadas, que os governadores do Rio Grande do Sul possuíam, que eram os chamados coronéis do Rio Grande do Sul, que possuíam essas suas guardas particulares, que também possuíam uma força militar bastante forte. E então o apoio do Flores da Cunha ele passa a ser importante dentro deste momento de crise que vai começar a ganhar força. Aí nós temos a Frente Única Gaúcha, que vai se colocar ao lado da reivindicação paulista, que era a reivindicação da constitucionalização ao mais rápido possível. E a Frente Única Gaúcha vai contar com o apoio do Flores da Cunha nesse processo. Na medida em que a crise vai ganhando força, nós vamos observando o Flores da Cunha temendo ali, oscilando na verdade entre pular a favor do Vargas ou a favor da Frente Única Gaúcha, logo a favor dos paulistas. Aqui é que começam a surgir algumas divergências, isso a gente vê muito no arquivo do Getúlio Vargas, presente lá na Fundação Getúlio Vargas. Um deles, que vai ser um dos momentos em que a pressão vai ser muito forte, vai ser quando a Frente Única Gaúcha manda uma lista chamada Decálogo. O Decálogo eram 10 exigências que a Frente Única Gaúcha fazia para apoiar o governo federal. E o Getúlio Vargas fica indignado com isso, ele até menciona, aspas, o Decálogo, né, possuía termos rígidos e intransigentes, quase inamistosos, dirigidos ao chefe da nação e a um ex-presidente do Rio Grande do Sul. Nos termos em que essas declarações estão feitas, não posso tomar conhecimento nem discuti-las. Apenas me ofereciam uma tutela disfarçada com um título de apoio e outorgada apenas por aqueles que me hostilizam.
porque o que acontece ali dentro desse cenário é cada vez mais essa pressão, né, da Frente Única Gaúcha contra o Vargas. O primeiro documento, o Decálogo é o segundo documento, né? O primeiro era o Octólogo. O Octólogo ele era um pouco mais amistoso, e aí ele é substituído por um segundo documento, daí com 10 exigências. Essas 10 exigências já mostrando que o Vargas também já não aceitava mais essa pressão da política gaúcha em cima dele e do governo federal. E também aquela coisa, ele está ali cercado por esses tenentes, ele está ali cercado, apoiado por essa galera que está vinculada aí a uma posição mais autoritária, só que essa galera apoia o Vargas em todos os momentos, enquanto que os civis naquele contexto, vinculados à Frente Única Gaúcha, vinculados ao Partido Democrático Paulista, ela hostiliza Vargas a todo momento. Então esse é um ponto importante da gente definir, da gente observar. Então ele naturalmente vai pular para aqueles que sempre apoiaram. Fora que o Vargas já tinha cedido uma série de questões, por exemplo, ele já tinha nomeado, né, um interventor civil paulista, que era uma exigência dos paulistas, e já tinha colocado o Maurício Cardoso, que era da política gaúcha, era vinculado à Frente Única Gaúcha, como ministro da Justiça. Ele era um advogado reconhecido, um jurista reconhecido, e ele tinha como missão, né, o Maurício Cardoso, de começar o processo de constitucionalização do país, o que ele faz de uma forma bastante rápida, de uma forma bastante ligeira, inclusive decepcionando um pouco Vargas nesse sentido. O papel do Flores da Cunha na crise vai ser o de intermediador, né? Ele tenta, na verdade, em um primeiro momento, uma conciliação, né? Mas nós estamos falando de um interventor fraco politicamente, né? Porque o Flores da Cunha, na verdade, ele nem era avisado, que ele era considerado apenas um interventorzinho, né? Uma coisinha, algo menor, pelo menos entre essas lideranças. E o que todo político quer é justamente poder político. Então ele vai tentando se posicionar no sentido de aumentar a sua influência. Num primeiro momento, a gente vê então este papel ambíguo que ele mantém. No primeiro momento ele diz que participaria da revolução, ou que ele ia renunciar e ia manter o Estado em ordem. Então oscilou em todos os sentidos, né? Tanto que ele indica o chamado casus belli, que seria se uma dessas três coisas acontecessem, que seria, né, o afastamento do André de Neves da Terceira Região Militar, o afastamento do Bertoldo Klinger, ou a mudança no secretariado, se acontecesse uma dessas três, ele participaria da revolução. O que acontece é que esses três pontos, de fato, o Vargas fez, né? Ele afastou o André de Neves, ele afastou o Bertoldo Klinger e mudou o secretariado no Rio Grande do Sul, e ainda assim, apesar disso, ele continuou neutro, ele não participou da revolução, ele não deu o estouro para o início de uma revolução, de uma segunda revolução aí, nesse curto período de tempo. Começa a Guerra Civil no Rio Grande do Sul, ela é tranquila do ponto de vista político, né? Mas o que a gente vai ver ali? A gente vai ver uma pressão para o Flores da Cunha participar. Inclusive tem essa famosa frase do Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros escreve para o Flores da Cunha, pedindo para o Flores da Cunha ser o galhardo condutor na nova cruzada redentora, que essa cruzada redentora ela seria a Revolução de 32, que o Borges de Medeiros participa ao lado dos revoltosos, ao lado dos paulistas. O Flores ele titubeia, ele diz depois, quando a Revolução estoura, ele diz que ele foi vítima de uma miserável traição, e que ele estava forte, ou seja, organizado militarmente com a Brigada Militar Gaúcha, e vai reagir mantendo a ordem no Rio Grande do Sul, como de fato ele faz. Embora ele tenha titubeado, embora ele tenha iludido talvez os revolucionários, ele participa do ponto de vista ficando ao lado da legalidade, da ordem ali, né, contra os revoltosos. Fato é que
toda a elite política praticamente do Rio Grande do Sul, 80% dela, participa da Revolução ao lado dos paulistas. Inclusive o João Neves da Fontoura, por exemplo, é um que vai participar cada vez mais, e ele vai estar lá em São Paulo ao lado dos paulistas, lutando lá. Aqui no Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros participa, o Batista Luzardo, que era do Partido Libertador, participa, todo mundo participa dessa... No Rio Grande do Sul foi uma revolta muito pequena do ponto de vista militar, mas toda a elite política participou, porque o Flores da Cunha de fato conseguiu manter a legalidade, conseguiu manter a ordem no Rio Grande do Sul. Flores da Cunha, ele conseguiu diminuir a influência do Borges de Medeiros, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de um cara, no caso do Borges, que comandou a política gaúcha por 25 anos. Então era um camarada que praticamente conhecia toda a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Fato é que do ponto de vista político, sim, do ponto de vista político nós temos uma ruptura muito forte. E dessa ruptura o Flores da Cunha vê que é insustentável se manter no Partido Republicano Rio-Grandense, porque todo ele praticamente virou, participou da revolta. Ele ainda tenta manter isso, mas não consegue, e vai fundar o Partido Republicano Liberal, PRL. É um novo partido aqui, e vai ser pela primeira vez aí desde o início da República, vai ser a primeira vez em que de fato um partido que não seja um partido republicano rio-grandense vai comandar o Rio Grande do Sul, que vai ser o Partido Republicano Liberal, que vai ser o partido não só do Flores da Cunha, mas também do Getúlio Vargas e do Oswaldo Aranha. Aqui um ponto importante de se destacar, né, que esse partido vai ser um emaranhado de lideranças políticas ali, regionais, locais, lideranças pequenas às vezes, que vão tentar agora ascender politicamente no Rio Grande do Sul, porque era o que tinha, né? O Flores da Cunha se apega basicamente ao que sobra. O que sobra funda o Partido Republicano Liberal. Enquanto isso, essas lideranças elas vão quase todas por exílio, vão tentar articular uma nova revolução a partir do exílio, mas aí as grandes lideranças do Uruguai, principalmente, vão estar observando todos os passos dados pelos exilados e vão estar informando Flores da Cunha, vão estar informando Getúlio Vargas dessas articulações. Um trabalho ótimo do Carlos Roberto Rangel, a tese dele aborda bastante essa articulação dessas lideranças exiladas. E ali nós vamos ver um bloco que vai se dividir em um bloco articulando uma revolução, né? E um bloco mais pacifista, esperando que com as eleições de 33 eles conseguissem voltar ao poder no Rio Grande do Sul e na política brasileira como um todo. E isso vai rachar eles de fato, a gente vê no exílio eles completamente divididos, completamente fracionados dentro da política, dentro dessa articulação do exílio aí, visando voltar ao Brasil, participar da eleição de 33. Eles não participam da eleição de 33, eles estão todos ali impedidos de participar. O Ministério da Justiça, liderado por Francisco Antunes Maciel Júnior, barra tudo que é tipo de candidatura, barra inclusive de algumas lideranças muito pequenas, que nem eram lideranças na época, como por exemplo o do jovem Alberto Pasqualini, que depois vai virar o Pasqualini que nós conhecemos, mas na época era uma figura inexpressiva. Tudo isso a mando do Flores, porque o Francisco Antunes Maciel Júnior era uma liderança do Partido Libertador, que funda o Partido Republicano Liberal com o Flores da Cunha. E o Flores da Cunha ele manda cartas ali, ele fica influenciando de fato, de forma muito direta, a política nacional e o caminho dessa constitucionalização. É um teste da máquina, né, embora as grandes lideranças da Frente Única Gaúcha não participam porque estão exiladas, e vence aí o Partido Republicano Liberal, embora com uma série de artimanhas. Por exemplo, o episódio da cartolina é um exemplo, porque a eleição de 33 foi a primeira em que o voto era secreto, mas o Partido Republicano Liberal colocou cartolinas na cédula, né?
que acontecia? Que quando o voto era secreto, mas a urna era pública. Quando o voto não era na cartolina, se indicava que estavam votando na Frente Única Gaúcha. Era uma forma de pressionar principalmente a máquina pública a votar a favor do governador. Mas a vitória do Partido Republicano Liberal, também por causa não só por causa do exílio, mas por causa dessas malandragens também, vence com uma grande força. A vitória na Guerra Civil e na eleição vai projetar o Flores da Cunha. Agora nós estamos falando não só de um interventor, nós estamos falando agora do cara que mantém a ordem no Rio Grande do Sul e é o cara que dá 13 de 16 cadeiras em favor do governo federal. Nós estamos falando do cara que participa aí, é o fundador do partido do presidente da República e o cara que lidera o Estado em um momento em que a influência da política regional era muito importante e o Getúlio Vargas ele era, né, vinculado ao Estado. Então é uma ascensão muito grande, uma interferência muito grande. A interferência mais explícita, que a documentação deixa muito clara, é essa com o Francisco Antunes Maciel Júnior, onde o Flores da Cunha praticamente manda e desmanda. A gente vê, em alguns momentos, parece que o Francisco Antunes Maciel ele é só um interventor na pasta, porque quem tomava as decisões ali era o Flores da Cunha. Acontece um rodízio de interventorias ao longo de todo o Brasil, mas no Rio Grande do Sul, em razão também da presença desses revoltosos aqui no Uruguai, né, o Flores da Cunha se mantém. Flores da Cunha é o único interventor que fica de 30 a 37. O Vargas ele teve essa cautela de trocar os interventores para que não aumentasse o poder regional de ninguém. Mas no caso do Flores da Cunha, isso acabou não acontecendo. E justamente o medo do Vargas ele acaba se concretizando neste caso. Depois de 34 há uma segunda eleição, né? Uma eleição em que aí esses exilados eles são anistiados, então eles participam da eleição de 34 e que no Diário do Vargas, por exemplo, a gente já vê uma certa teimosia, né? Uma certa contrariedade com a nova Constituição, que a eleição de 33 definiu os constituintes. E na eleição de 34 nós temos essas lideranças aí participando da primeira eleição aí para participarem como deputados, né, deputados federais, deputados estaduais, e o Vargas contrariado, né? Ela achava a Constituição mais um entrave do que uma fórmula de ação, ou seja, muito mais limitador, né, dos poderes discricionários de então. Mas aí essa eleição de 34 ela vai ter características muito fortes de perseguição, características muito fortes de uso da máquina contra a Frente Única Gaúcha por parte do Partido Republicano Liberal. Uma delas, né, vai ser a perseguição a um jornal pelotense chamado Libertador, a morte de membros partidários, sobretudo ali também da Frente Única Gaúcha, e a fundação da ARN, que seria era uma milícia de aspiração abertamente fascista, né, que tinha como líder máximo, supremo máximo, né, o Flores da Cunha. Flores da Cunha seria o líder da ARN. Mas que, apesar assim de toda a polpa fascista, isso teve um poder muito insignificante, inclusive quando o cerco começou a se apertar lá a partir de 36 e 37. Ainda assim, o PRL ele manteve um amplo domínio. A gente vê aí o PRL com 11 cadeiras das 21 dentro da Assembleia Legislativa, e 7 das 13 da Câmara Federal continuaram com o Partido Republicano Liberal. Em 34, há o início, né, dessa constitucionalização do país. Em 35, em 15 de abril de 35, começa também o Rio Grande do Sul, inicia uma nova fase, a fase, né, do Estado constitucionalizado. E aí nós não temos mais interventores, nem presidentes do Estado, nós temos governadores. É aí que surge a denominação de governador do Rio Grande do Sul. E termina a dependência do Flores com Vargas.
Lembre-se, o interventor ele é simplesmente nomeado pelo governo federal. E o governador, não, o governador ele era eleito, ele tinha que cumprir um mandato. A eleição do Flores da Cunha ela se dá de forma indireta, né? Vai ser Assembleia Legislativa, e como ele tinha maioria na Assembleia Legislativa, naturalmente foi eleito governador do Rio Grande do Sul. Agora o Vargas não pode mais demitir o Flores da Cunha. E esse é um ponto que vai ser fundamental para nós entendermos, né, o início de um outro processo, o processo de distanciamento. A gente viu até agora como Flores da Cunha foi importante para o governo federal e foi influente no governo federal. Mas a partir de 1935, essa aproximação vai virar distanciamento. Não é? O primeiro passo vai ser do Flores da Cunha tentar reunificar, né, a política gaúcha. O chamado discurso do Teatro Coliseu, ele foi um discurso do Raul Pila. O Raul Pila dizia assim que tranquilamente ele topava reunificar a política gaúcha, mas na eleição de 1935 tinha que concorrer outra pessoa, um nome neutro. E aí que o Flores da Cunha, evidentemente, ele não vai aceitar. E, curiosamente, esses revoltosos de 32, que eram revoltosos contra o Vargas, eles começam a procurar o Vargas contra o Flores da Cunha, tamanha perseguição que se via dentro do Rio Grande do Sul contra correligionários da Frente Única Gaúcha. Então, se no primeiro momento a divergência entre a Frente Única Gaúcha e o Flores ela se dava vinculado à tentativa de tirar o Vargas, né, e de iniciar um processo de constitucionalização, a partir de 1935 a gente observa que esses revoltosos começam a procurar o Vargas para tirar o Flores, porque o Flores da Cunha seria um mal maior do que o Getúlio Vargas. E várias a gente vê, principalmente no Diário do Vargas, essas procuras, né, que é dois tombos grandes assim, foram publicados em livro pela Fundação Getúlio Vargas, vale a pena dar uma olhada. E ali a gente vê muito essas procuras e como Vargas registrou essas procuras em diário. E a gente vê como também o Flores da Cunha pressionava, né? Por exemplo, o Flores sabia que ele era a base de sustentação de uma estabilidade e ele sempre ameaçava o Vargas de pedir demissão. A demissão do Flores entre 32 e 35 era um mau negócio. E o Flores ele sempre pedia trocas, ele sempre pedia favores em troca da manutenção de uma estabilidade, da sua manutenção ali, eu sei que significava uma estabilidade dentro do Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu encontrei no diário do Vargas 7 ameaças de demissão do Flores, que o Flores da Cunha ameaçou se demitir para o Getúlio, e das 7, 5 eram envolvendo a troca ali de algum favor, e às vezes a gente vê os favores mais absurdos, por exemplo, nomeação de um amigo médico lá no Amazonas para arrumar um cargo, eram coisas assim, que o Flores dizia que se não fosse atendido ele pediria demissão. Mas a partir da constitucionalização isso se diminui, né? Até porque a questão já não está vinculada entre pedir demissão de interventoria, já que ela não existe mais. O que há ali é uma tentativa de unificação, então, do Flores da Cunha da política gaúcha. Ele quer controlar a política gaúcha nos moldes da Frente Única, mas agora como uma liderança política de destaque. Há várias tentativas ali, uma delas é essa pelos irmãos Moacir do Partido Libertador. Depois a Frente Única Gaúcha vai pedir 11 pontos, vão colocar 11 pontos ali, que seriam pontos que, segundo a Frente Única Gaúcha, não significariam uma aliança política, mas já significariam uma certa calma dentro do cenário político do Rio Grande do Sul. Mas essa aproximação ela ficou só na conversa e começa o governo constitucional com o Flores da Cunha e o seu PRL contra a Frente Única, maioria no Legislativo, sim, mas na medida em que vai brigando com o Vargas, o Flores da Cunha vê como cada vez mais importante unificar essa política de novo. A disputa de influência ela vai estar sempre muito forte ali, né? A gente vê uma disputa e essa disputa ela vai estar
envolvida, por exemplo, na interferência do Flores da Cunha nas políticas de vários outros estados, que tem uma tese na ciência política que diz que a briga entre o Flores da Cunha e o Vargas estava vinculada ali na disputa do federalismo, ou seja, né, da autonomia dos estados contra a centralização. Eu não sou fã dessa tese pelo fato de que o que a gente vê, na verdade, é que o Flores da Cunha ele estava ali inclusive intervindo na política de outros estados, como no Pará, ele interviu na política de Santa Catarina, e se ele intervia na política dos outros estados, ele de fato não estava procurando um federalismo ou autonomia, né, dos estados, de fato. Ele estava procurando interferência política de fato. E a Frente Única Gaúcha, ela consegue, né, dentro do legislativo, algum destaque pelo fato de ela liderar as oposições coligadas, que era um bloco entre as oposições regionais. A gente ainda tem aqui partidos estaduais, né, partidos regionais, e as oposições coligadas era uma tentativa de unificar eles, e aí a liderança vai ser do deputado federal João Neves da Fontoura. E aí, a partir de 35, nós temos a famosa Intentona Comunista, e a partir da Intentona Comunista, um avanço do executivo sobre o legislativo. Isso dentro do cenário nacional. No cenário regional, o Flores da Cunha tenta ainda, né, seduzir a Frente Única Gaúcha para um apoio. A primeira tentativa ali vai ser, o Flores ele vai oferecer a Secretaria de Educação ao Raul Pila, sem nenhum compromisso político, seria, né? Mas o Raul Pila diz que é impossível qualquer tipo de desvinculação, né, do político para o médico, já que o Flores inclusive dizia isso: eu estou convidando o médico Raul Pila e não o político. E as oposições também ao mesmo tempo, visando a formação de um partido nacional que nunca saiu do papel de fato. As divergências entre Vargas e Flores, elas começam ali em abril, mas elas vão ganhando força a partir, sobretudo, de agosto de 35. Aí as fontes, elas são um pouco controversas, elas dão alguns indícios, alguns desses indícios são indícios que são um choque, né? Quer dizer, eles não são convergentes, eles são divergentes. Um deles seria os acontecimentos, né, de agosto de 35 no Rio de Janeiro. Esses acontecimentos seriam um suposto convite, né, que o Vargas teria, em tese, feito para o Flores da Cunha para participar de um novo golpe. Um golpe para fechar o parlamento e fechar a Constituição. Isso quem diz é o Flores da Cunha, só que o Flores da Cunha disse isso 20 anos depois, sobre esse tal convite em agosto de 35, na tribuna da Câmara Federal. Então a gente tem que considerar o fato de que não era necessariamente um documento, né? Não era um discurso, não era uma denúncia da época, mas era algo que aconteceu muitos anos depois, e aí com todos os acontecimentos vinculados aí a essa rivalidade, inclusive o exílio do próprio Flores da Cunha. E isso então fica na base do talvez, né? A gente não sabe até que ponto isso de fato aconteceu. Possivelmente sim, bom, talvez sim, mas não dá para cravar que isso tenha acontecido de fato. Fato é que em setembro, aí sim, né? Em setembro de 35 tem uma grande festa, inclusive recomendo que vocês pesquisem, né? Que foi a festa do centenário Farroupilha, né? Os 100 anos da Revolução Farroupilha em 1935, aconteceu um grande festival no Rio Grande do Sul, uma grande festa no Parque Farroupilha, vários estandes, muitos deles hoje em dia nem tem mais por causa dos incêndios que aconteceram posteriormente. Foi uma grande festa com representantes de vários países, e o Vargas vem para o Rio Grande do Sul prestigiar isso como um convidado do Palácio Piratini. Ele dorme no Piratini, e o Vargas troca correspondências com o Filinto Miller, e essas correspondências são interceptadas pelo governo do estado, que
o governo do estado depois ele vai vazar um desses documentos, e esse documento, né, essa troca de correspondências, mostrava que o governo federal estava intervindo, né, na eleição do Rio de Janeiro, que era a capital federal. O Flores da Cunha também vai intervir na eleição do Rio de Janeiro, dentro dessa postura que ele passa a adotar de interferência nos outros estados também. E o Flores vai apoiar o Cristóvão Barcelos contra o almirante Protógenes Guimarães. O telegrama entre o Filinto Miller e o Getúlio comprovaria, né, a interferência do Getúlio nessa eleição. O que nós vemos dessa ruptura é uma ruptura como um processo, né? Essa ruptura ela não aconteceu do dia para a noite, ela aconteceu, foi um desgaste, né? Um desgaste que foi vindo, foi acontecendo, foi sendo levado, e porque muitas vezes há uma leitura de que esse acontecimento, né, de setembro, ele foi o momento, ele foi o estopim, mas nós vemos as divergências acontecendo desde 32, com as ameaças, com a interferência do Flores da Cunha na política de outros estados. Então nós temos que observar isso como um processo. Fato é que 35, setembro de 35 é a gota da água, e aí Vargas e Flores estão rompidos para sempre. Em meio a esse conflito, se tenta aderir a uma fórmula no Rio Grande do Sul, né? Uma fórmula chamada, na verdade, no governo federal e depois no Rio Grande do Sul, que é a fórmula Santos-Pila, que era uma transformação dentro da ordem. O Raul Pila, ele era um parlamentarista, e o José Maria dos Santos, ele era um jornalista. E eles formam ali uma tentativa híbrida entre presidencialismo com parlamentarismo, e o Pila oferece essa fórmula para o Vargas para ser implantada em nível federal. O Vargas, ele chama lá o Antônio Carlos para respeitosamente dizer que a fórmula era inconstitucional. E o que o Flores da Cunha vai fazer? Ele vai se propor, né, a adotar essa fórmula no Rio Grande do Sul, em troca de uma aliança, né, entre a Frente Única Gaúcha ao governo do estado, inclusive o governo do estado dando cadeiras, né, dando 2 secretarias ao governo, à oposição parlamentar no Rio Grande do Sul. A fórmula dentro dos Conselhos dos 26, que era um conselho federal, ela foi rejeitada. Aqui o Flores começa gradualmente a tentar cooptar essa Frente Única Gaúcha, que está ali sendo seduzida já tentando seduzir o governo federal, e o governo do estado tentando seduzir a Frente Única Gaúcha. E as divergências pessoais entre Vargas e Flores vão acontecendo de forma cada vez mais intensa. A gente vê num dos documentos, né, do Getúlio o que ele diz: atos de natureza pessoal, nomeações, promoções, remoções de funcionários federais, setor onde ninguém pediu mais, nem foi mais atendido do que o Flores. Ele pede não só para o Rio Grande do Sul, mas como para o resto do país, desde Santa Catarina até o Acre. Estou chegando aos limites da paciência, e se continuarem as coisas nesta marcha, não sei onde irão parar. Mostrando essa rivalidade cada vez mais forte, cada vez mais intensa. A unificação política, ela é uma unificação que é vista pelo governo federal também com receio. Né? Caso Flores da Cunha unificasse o Rio Grande do Sul, seria uma ameaça de fato. Né? Então, na verdade, o Vargas também começa a articular para que essa fórmula Santos-Pila ela vá para o brejo, ela não aconteça de fato. A proposta de pacificação é uma longa proposta, essa fórmula Santos-Pila, eu não vou passar ela aqui, mas eu vou deixar na descrição aqui o download dos slides, aí nesse arquivo aqui tem toda a discriminação, mas é um longo projeto de lei que não foi adotado pelo governo federal, mas o governo do estado fica de olho. A gente vê cada vez mais também o Flores da Cunha dando indícios de que vai resistir a qualquer tentativa de golpe, né? Por exemplo, nós vemos aí no Correio uma citação de 10 de outubro de 35 do jornal Correio do Povo,
do Flores da Cunha, então um documento aberto e não essas articulações que a gente vê nos telegramas, que ele diz o seguinte: mantendo-se fiel ao princípio de que não deverá procurar o sucessor do presidente Getúlio Vargas no setor rio-grandense, ou seja, já estamos vendo aí eles pensando na eleição de 38. O Rio Grande tudo fará para a normalização da vida política do país e para afastar de certas cabeças o pensamento de se implantar outra ditadura, qualquer que seja a sua coloração. Se isso ocorresse, acredito que o Rio Grande do Sul se ergueria como um só homem, ou seja, unificado, né, para protestar de armas na mão contra a terrível aventura. Eu, saiba a nação, lutaria até a última gota de sangue. Um jornal à noite, né, ele também disse que o Rio Grande do Sul, destacando aí sobretudo o armamento do Rio Grande do Sul, ele vai dizer, no contexto da tentativa, né, da intentona comunista de 35, ele vai dizer o seguinte: no momento do levante comunista, o Rio Grande do Sul chegou a ter reunidos mais de 20 mil homens para combater o comunismo no Estado. Se alguém levantar a cabeça contra as instituições, estamos aparelhados para uma repressão tão violenta quanto a brutalidade dos métodos de agressão comunista. O primeiro a dar o exemplo de semelhante energia, seu extremismo se lembrar de armar os seus golpes contra o Rio Grande. Essas bravatas do Flores da Cunha, mostrando que tinha armamento, que tinha mais de 20 mil homens, elas eram também uma tentativa de demonstrar, né, não só a revolta de 35, mas também de mostrar que ele tinha não só uma resistência política, mas uma resistência que seria militar contra qualquer tentativa de golpe. E aqui, lembrando, Flores e Vargas estão rachados, né? O que o Vargas vai articular? O Vargas ele vai procurar costurar algumas alianças dentro, não só do Partido Republicano Liberal, mas dentro da Frente Única Gaúcha. E ele vai formar, né, um bloco que eu chamo no trabalho de quarteto informante, que eram 4 figuras dentro do Partido Republicano Liberal que mantinham o Vargas informado de tudo o que acontecia dentro da política gaúcha. Que era o Protásio Vargas, o Benjamin Vargas, o Serafim Vargas e o Viriato Vargas. Quer dizer, esse quarteto vinculado ali, eram 3 filhos, se não me falha a memória, do Getúlio. O outro camarada ali, não sei quem é, qual era o grau de parentesco, mas era parente, eram 4 pessoas do sangue, né, do Getúlio, que vão participar e vão informar tudo o que acontece no Rio Grande do Sul, do ponto de vista político e militar. E aí é que é um ponto fundamental também no próprio Partido Republicano Liberal. O PRL é um partido que ele é fundado com apenas uma característica, que era ser a favor de Vargas e Flores, contra os paulistas. Quando Vargas e Flores racham, naturalmente o PRL ele vai abrir cisões. E é a partir disso que o Vargas vai se aproveitar para começar a articular ali as suas brechas, né, os seus furos contra a tentativa de resistência florista ao governo federal. Isso vai acontecendo então a partir da unificação do Rio Grande. O Rio Grande do Sul passa por um processo de pacificação, e esse processo de pacificação ele já deixa suas brechas, né? Em janeiro de 36, o Flores, de tanto ficar ali igual um urubu, ele consegue de fato unificar a política gaúcha no chamado modus vivendi. O modus vivendi era um acordo entre a Frente Única Gaúcha e o governo e o PRL, que davam à Frente Única Gaúcha 2 secretarias, uma certa estabilidade, e colocavam um presidente de secretariado. O presidente de secretariado seria, né, a forma sui generis gaúcha e tupiniquim, né, de um primeiro-ministro. O presidente de secretariado era o Darcy Zambuja, que era um nome de bastante destaque também, muito forte no Ministério Público, né? Ele é uma figura muito conhecida. E aí é que vai estar a grande divergência, porque o PRL ele era também, né, dentro do ponto de vista da política nacional, um aliado, né,
do governo federal. Ele era um dos partidos que dava base de sustentação no Congresso Nacional ao governo federal. E o Flores da Cunha faz uma aliança com as lideranças, né, das oposições coligadas, que eram ali vinculadas à Frente Única Gaúcha. E isso daí que vai dividir o PRL em dois, entre os floristas e os getulistas do PRL, que eram aqueles que vão ver essa aproximação com estranhamento, porque afinal de contas nós estamos falando de um Rio Grande do Sul que agora está apoiando, está junto com a oposição federal, e os floristas que vão ver Getúlio com maus olhos. Isso vai trazer reflexos importantes dentro das orientações do PRL, já que, em tese, pelo menos, né, quem manda no PRL é o Flores da Cunha. Aí nós temos a ata de acordo do modus vivendi, eu vou passar ele de uma forma muito breve. Aqui nós temos ali uma série de definições sobre as atribuições dos secretários, a atribuição do presidente do secretariado, a atribuição de cada uma das figuras. Esse acordo de 17 de janeiro foi publicado, ele foi amplamente conhecido. O abraço, né, do Flores com o Borges também é um momento significativo, foi um momento importante pela emoção envolvida naquele contexto. Mas ele é um documento todo detalhado, claro que eu só vou passar ele aqui, mas ele mostra, não é, ponto a ponto como que vai acontecendo esse acordo dentro da política regional, que era o modus vivendi. Esse acordo ele vai ser assinado pelo Borges de Medeiros, que era do Partido Republicano Rio-Grandense, Raul Pila, que já era grande liderança do Partido Libertador, e pelo Flores da Cunha. E ele é visto com maus olhos também pelo Vargas, com esse receio de que essa aproximação desse ao Flores uma grande força. O que a gente vai ver, por exemplo, né, vão ser algumas divergências também dentro de questões nacionais, porque o Flores da Cunha é um que vai defender, né, que o modus vivendi ele traga um consenso para a eleição de 38. O Maurício Cardoso, do Partido Republicano Rio-Grandense, ele procura distanciar disso, porque um dos objetivos do modus vivendi era dizer que era um acordo administrativo, mas não político. Os partidos eles tinham a independência e eles poderiam, por exemplo, continuar fazendo oposição igual, embora participassem do governo. Era uma dualidade ali desse acordo. E o Vargas, com receio de que esse acordo, né, propalado, que era um acordo não político, virasse um acordo político e virasse uma unificação política, sobretudo para a eleição de 38, ele vai elaborar um plano de ação. Um plano de ação visando a desestruturação total do Partido Republicano Liberal. Esse documento, para mim, talvez ele tenha sido daqueles em que eu mexi com aproximadamente 15 mil fotos. Eu acho que ele é o mais importante, porque ele mostra ponto a ponto, né, ele mostra detalhe a detalhe a articulação do Getúlio para desestruturar o Flores da Cunha, e essa articulação ela era sempre uma articulação baseada numa espécie de designação de terceiros. Eram terceiros sempre os designados. O Vargas ele instrui tudo, mas ele não coloca a mão na massa de fato. E esse é um dos exemplos disso, esse plano de ação. A gente vê, ele está transcrito, né? Eu estou passando para vocês ele da forma transcrita, porque eu encontrei ele todo a lápis. A gente vê inclusive que é tudo muito escrito cheio de abreviações, cheio de se visando encurtar, né, sobretudo, mas a gente vê erros de digitação. Alguns deles eu preferi manter, né, preferi manter os erros de digitação, porque ele mostra ali ponto a ponto dos pensamentos vinculados a essa desestruturação. A gente vê ali, por exemplo, os objetivos parciais da DFU. DFU seria Frente Única Gaúcha.
B, objetivos parciais da DL. DL era o que estava surgindo ali, né, que era a dissidência liberal, que eram aqueles getulistas que estavam se articulando na liderança do deputado estadual Benjamin Vargas e do Loureiro da Silva, também deputado estadual Loureiro da Silva, contra os desmandos, né, entre aspas, palavras deles, né, os desmandos do Flores da Cunha. E os objetivos parciais do governo central. E ali a gente vê ponto a ponto como isso estava muito bem pensado, tudo dividido por fases, uma fase preparatória, uma fase de articulação, também ali, não é, da Frente Única Gaúcha, da dissidência liberal, do governo central. Aí depois temos uma outra página, todo momento de articulação, toda uma tentativa de se vincular o Flores da Cunha ao comunismo, né, como se ele fosse um líder comunista, e assim procurar enquadrar ele na Lei de Segurança Nacional. É um documento com uma riqueza de detalhes muito grande e que tá disponível no... eu encontrei ele de uma forma muito bagunçada no memorial, lá no arquivo da Fundação Getúlio Vargas. Cheio de pontos, então ele mostra, na verdade, como a articulação ela vinha muito bem feita pelo governo federal. O pacto no Rio Grande do Sul ele funciona bem por muito pouco tempo, né? Nós temos esse pacto do modus vivendi que ele funciona de janeiro a maio. Em maio já possui, né, a primeira crise. A crise em maio ela vai se dar sobretudo ali por um estranhamento do excesso de gastos militares que o Rio Grande do Sul vai ter, né? A tentativa de mobilizar corpos provisórios ao longo do Rio Grande do Sul, sobretudo em pontos estratégicos, com o objetivo, né, com o discurso, pelo menos, de que se vinculasse e se tentasse colocar esses militares a fazer estradas, o que era uma mentira, porque eram corpos provisórios, na verdade, cada vez mais bem colocados para um possível ataque e defesa, em caso do governo federal avançar. E a Frente Única Gaúcha não vai aceitar isso. A crise de maio ela vai mostrar que ela vai ter o Raul Pila, ele vai pedir demissão, depois ele volta, mas o central, né, um dos argumentos que se dava era de que essa fórmula ela poderia pacificar o Brasil, né, então ela poderia ser levada ao governo federal, mas o que a gente vai ver, né, é o descrédito dessa fórmula, porque se acontecer uma crise no Rio Grande do Sul, logo ela não serve para ser aplicada em nível federal. Logo em seguida começa uma discussão também vinculada a isso dentro do cenário nacional como um todo, a eleição de 38, né, as tentativas de articulação cada vez mais fortes, uma tentativa cada vez maior, né, de articulação do governo, de se pensar a sucessão de Getúlio Vargas, né? Acontece que o PRL tenta antecipar esse processo. O Vargas ele não quer falar de eleição presidencial. A Frente Única, inclusive, prometia neutralidade ao Vargas, embora nos bastidores ela tentou falar da sucessão presidencial. Acontece que a Frente Única ela conversa com Flores da Cunha nos bastidores. Ela inclusive chega a propor um nome para a presidência da República. Esse nome seria o nome do Raul Pila, e o Flores não. O Flores ele não aceita. O Flores ele quer colocar o Antônio Carlos como um sucessor da presidência da República. A FUG tenta unificar a oposição e situação pelo chamado octólogo, que era uma tentativa aí de acordão de novo. É uma tentativa sempre aí dessa oposição participar do governo federal. Inclusive o Otávio Mangabeira ele chama isso o octólogo de mais uma tentativa de enchimento de linguiça. Inclusive o Rio Grande do Sul ele ficou muito mal visto, sim, né, nesse sentido, a oposição, né, porque ela estava sempre procurando uma nova fórmula, eram fórmulas sobre fórmulas, e isso
a gente vê até na imprensa nacional da época piadas sobre isso. Lá vem o Rio Grande do Sul com uma nova tentativa de fórmula, lá vem o Rio Grande do Sul com uma nova tentativa de pacificação da política nacional. As oposições coligadas, elas rejeitam o octólogo, e o octólogo ele era apoiado pela Frente Única Gaúcha. O João Neves da Fontoura, ele inclusive renuncia, né, à posição de líder das oposições coligadas, temendo a fragmentação da oposição, que vai acontecer de fato. A oposição já é minoritária, ela se fragmenta ainda mais. Tudo isso que a gente viu até agora é muito baseado numa questão política, mas a partir de 1936 a gente não fala de política sem envolver a questão militar, porque a participação, né, das articulações militares, elas são fundamentais, elas são é impossível explicar a política desse contexto sem falar das articulações militares. As primeiras, né, vão ser as articulações aqui no Rio Grande do Sul. Flores da Cunha tenta se articular ao máximo, tenta inclusive conseguir apoio do Uruguai também para uma possível guerra contra o governo federal. O Flores da Cunha inclusive tenta colocar um discurso, tenta publicar um discurso acusando o exército de golpismo. E a gente está falando ali de um período discricionário, né? É um período onde a censura impera em razão da intentona comunista, e o discurso ele é inclusive censurado, ele nunca foi publicado de fato, e inicia aquilo que o brasilianista Albert Levine chama de maior ofensiva estadual já montada contra a hegemonia da União no Brasil moderno, inclusive, né, maior do que, por exemplo, a legalidade, porque de fato uma articulação muito forte de militares aqui contra o governo federal. E o governo federal ele vai dar força a um velho rival do Flores da Cunha, que era o Góes Monteiro. O Góes Monteiro era um adversário do Flores antiguíssimo, né, então que possuíam divergências enormes aí, que vai começar afastando o João Gomes e o Lúcio Esteves da Terceira Região Militar, que eram figuras pacifistas do Exército. Eles defendiam a neutralidade do Exército e não envolvimento do Exército nesse conflito com Flores. E o Góes Monteiro vai colocar figuras que são figuras de confiança do governo federal e decididas a garantir a autonomia do Exército contra as milícias estaduais. No Rio Grande do Sul a gente vai ver, não é, a movimentação, sobretudo, né, do Vitor do Moncel. O Vitor do Moncel era um florista que liderava ali o que se chamava de bombachudos, que era uma milícia local ali da região de Soledade e adjacências, que inclusive foi objeto de estudo da professora Loi Voltaire Félix. Recomendo que leia o livro dela sobre o coronelismo no Rio Grande do Sul. O modus vivendi, dentro desse contexto, ele começa a entrar numa crise, não é? Uma dessas crises, ela vai se dar numa tentativa de mudar o pacto, né? O Flores da Cunha ele tenta mudar o pacto porque ele quer um apoio irrestrito na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e aí a Frente Única Gaúcha pula fora. E a partir desse momento também, que acontece a partir de outubro de 1936, uma altíssima mobilização militar. Tanto que eu fiz até um levantamento quantitativo e vi também, né, a preocupação do governo federal em outubro de 1936 com essas articulações. Eu encontrei 77 telegramas, 77, entre 1º e 31 de outubro no fundo do Vargas, só sobre as questões militares envolvendo o Rio Grande do Sul. Isso dá uma média de mais de 2 telegramas por dia, 2, alguma coisa, telegramas por dia durante todo o mês. Aí, dentro desse contexto é que a dissidência liberal vai começar a aparecer. A dissidência liberal era aquele bloco dentro do PRL que vai apoiar o Vargas. E esse bloco, ele se articula e em 1936 ele vota contra o governo e ele impõe uma derrota no legislativo, sobretudo ali vinculado à mesa diretora, porque eles votam contra o candidato oficial. E o Flores, ele descobre que ele tem minoria no legislativo e passa todos os projetos aí, praticamente nada passa, porque agora nós temos a Frente Única Gaúcha, oposição ao Flores, e essa dissidência liberal.
Flores da Cunha começa a se isolar politicamente. E na medida, isso é outro ponto que a gente vê, na medida em que o Flores da Cunha politicamente fica isolado, ele começa a se armar mais, né? Menos força política, mais força militar. E a dissidência liberal, ela bota a cara para fora, de fato, denuncia, né, dentro do Brasil, dentro de discursos aí que vão repercutir, né, na imprensa brasileira, essas mobilizações dos corpos provisórios e de armas ao longo de todo o Rio Grande do Sul. O Lindolf Collor e o Raul Pila, eles eram secretários do Rio Grande do Sul, eles eram da oposição, mas eram secretários dentro do modus vivendi, eles entregam, né, os seus cargos, mas a própria Frente Única Gaúcha sofre algumas dissidências, porque nem todo mundo está concordando em ficar ao lado do Vargas. E aí, a partir desse momento, na verdade, a gente vai ver a fragmentação da política gaúcha em vários grupos, 4, 5 grupos, um cenário político que começa lá em 30, unificado, em 32 se divide em 2, e agora em 36 ele tem 5 ou 6 grupos ali, completamente divididos, ou pró-Vargas, ou pró-Flores, e com divergências vinculadas à política federal também. A situação do Flores da Cunha começa a ficar cada vez mais apertada, né? No caso ali dos republicanos, né, eles vão fundar o Partido Republicano Castilhista, e dentro do Partido Liberal, Partido Libertador, o Bruno de Mendonça Lima vai fundar a UDN, que tinha mesma sigla e mesmo nome da UDN de 45, mas com um viés muito mais de esquerda, inclusive, muito com ideais abertamente socialistas, mas que não tem apesar do nome, não tem nada a ver com a clássica UDN. E a Frente Única Gaúcha também passa a se ver dividida, ou ela fica com Vargas, ou ela fica com Flores, ou ela fica completamente isolada. Acontece que essa Frente Única Gaúcha, ela vai cada vez mais se aproximar do Getúlio contra o Flores da Cunha. E isso vai ser um ponto fundamental para o isolamento político do Flores e também para o início, né, de uma construção viável para um golpe que vai acontecer em 37. Começa cada vez mais ali a tentativa, né, de intervenção militar no Rio Grande do Sul. Essa intervenção militar, ela é construída ao longo de um ano só. O quarteto informante, aquele que eu mencionei, ele procurava manter o governo federal informado e de todas as articulações militares que aconteciam no Rio Grande do Sul. Não se podia fazer uma intervenção federal sem uma articulação prévia e sem a desestruturação dos corpos provisórios, sob risco de uma guerra civil. Primeiro ponto, né, vai ser a fragmentação dentro da Assembleia Legislativa e, com a perda da força política, tentar construir uma erosão militar, né, dentro do Rio Grande do Sul. Em 37 isso vai acontecendo de fato, né? Primeiro o Oswaldo Aranha vem ao Rio Grande do Sul e tenta pacificar a briga. O Vargas simplesmente não dá bola para o Oswaldo Aranha, porque o Oswaldo Aranha ele era visto como um possível candidato à presidência da República, coisa que o Vargas não queria nem saber ainda, ele nem mencionava, e o Rio Grande do Sul tentava se articular militarmente com um acordo aí, com São Paulo e a Bahia, que era um pacto de não intervenção, que se o Rio Grande do Sul intervisse em qualquer um desses 3 estados, eles se levantariam em armas. Na verdade isso nunca aconteceu. De fato, o documento ele latia como um pitbull, mas na verdade ele era quase um pincher, porque ele não fazia mal para ninguém nesse sentido, ele era só uma tentativa de ganhar no grito a coisa, né? E a ação militar no Rio Grande do Sul, ela também dividia aqueles que eram anti-floristas, nem todos aqueles eram favoráveis. E tinha um bloco que tinha receio de que essas articulações elas trouxessem um complicador dentro do governo federal. Por exemplo,
né? O Pila, ele era um que estava ao lado do Vargas, mas ele via com muito receio o avanço varguista contra a Constituição. Inclusive o Pila, ele vai ficar contra o Vargas, contra o Flores, vai ficar a favor do Vargas contra o Flores, mas a partir que o golpe do Estado Novo ele vai se encaminhando, ele vai se isolando da política. A primeira tentativa de investida militar ela vai acontecer em maio. O governo federal se articula em maio de 37 para fazer uma intervenção federal no Rio Grande do Sul, destituir o Flores da Cunha. Toda uma organização militar estava pronta para isso, né, marítima, férrea, tudo a direção norte do Rio Grande do Sul para derrubar o Flores da Cunha em armas. Só que o Otávio Mangabeira e o Ascânio Tubino, eles denunciam, né, essa tentativa e acaba, junto também com a denúncia, com a desistência do Benedito Valadares em ceder a política mineira, a tentativa de derrubada do Flores da Cunha acaba não acontecendo em maio, mas já é sabido entre os grandes meios que o governo federal ele está articulando militarmente uma intervenção no Rio Grande do Sul. Tem até um documento, eu não vou passar esse documento, mas também está aqui no slide, no arquivo, esse documento, que é o que mostra assim, todos os pontos, todas as justificativas que o Exército dava para intervir na política do Rio Grande do Sul. Dentro das articulações políticas visando a eleição de 38 também, mais fracionamento, que nós temos aqui agora a Frente Única Gaúcha, que são dois partidos, nós temos o PRL, nós temos a Dissidência Liberal, nós temos o Partido Republicano Castilhista, nós temos agora a UDN do Bruno de Mendonça Lima e nós temos a Ação Libertadora, que vai ser um bloco do Partido Libertador que vai passar a apoiar o Flores da Cunha, embora dissesse que era apenas uma aliança pensando nas eleições federais. O que a gente vai ver é uma aproximação muito mais concreta do que isso. Fato é que o que a gente vê, que é o central, é o fato de a política gaúcha já estar completamente fracionada e isso enfraquece o governo do estado. Quanto mais fracionado, mais fácil para o Getúlio destituir esse que agora é uma resistência política e uma resistência militar sobretudo as tentativas aqui, né, as ambições cada vez mais explícitas de golpe, que vai ser o golpe de 37. A tentativa, o governo federal ele vai requisitar, né, uma série de armamentos que seriam do governo federal, em tese, né, o governo federal alega isso. O Lúcio Esteves era também uma das grandes resistências dentro do exército, vai ser substituído pelo Daltro Filho, que inclusive vai ser o interventor depois da queda do Flores da Cunha no Rio Grande do Sul, mas já vamos chegar nisso aí. E antes, né, da intervenção militar, há uma tentativa de impeachment, uma articulação de impeachment do Flores. A gente não pode esquecer que o Flores agora ele tem minoria no parlamento. E ele levaria em tese, ele sofreria o impeachment por um voto. E ele conta-se que ele teria subornado, né, um voto que era contra a favor, melando, né, a tentativa de se pedir o impeachment do Flores da Cunha. Esse pedido acabou não avançando, ele acabou ficando no limbo, e tanto que na verdade ele nem aconteceu. Ele era uma articulação muito bem colocada, havia uns 152 itens justificando o pedido de impeachment, porque há alguma bibliografia que diz, né, alguns livros a gente vê que diz que o Flores ele venceu, não é, uma votação de impeachment, mas na verdade ela nem aconteceu. Tendo em vista que já se sabia que o pedido não ia adiante, ele nem foi posto em votação. E o Daltro Filho, um dos primeiros pontos do ponto de vista militar, é o fato de que o Daltro Filho vai pedir esse armamento, e aí é que o Flores vai ter que ficar entre a cruz e a espada. Ou ele cede, né, ou renuncia, ou ele resiste, e aí ele resiste com armas contra o governo federal. E aí é que algumas figuras vão mudando. Por exemplo, Raul Pila é uma figura que vai mudar de posição a partir desse momento. Ele diz
que a Frente Única está enlouquecida, louca por uma intervenção federal no Rio Grande do Sul, e isso cegou politicamente toda a Frente Única Gaúcha. Aí o Pila já tira o corpo fora, é um golpista, entre aspas, arrependido aí. O Flores ele ainda tenta articular alguma coisa, ele tenta articular com os integralistas e com os paulistas uma resistência, mas essa articulação ela não ganha força, né? Há uma tentativa de recomposição. Essa tentativa foi oferecendo secretarias à dissidência liberal e oferecendo postos, o posto de governador ou de senador do Rio Grande do Sul ao Vargas na sua sucessão. O Flores oferece isso ao Vargas. Há todo um plano também visando uma rebelião no Rio Grande do Sul, que seriam ali figuras aliadas ao Getúlio Vargas que levantariam uma rebelião. Essa rebelião seria um motivo para decretar a intervenção federal. E o grande ponto vai ser através da Semana da Pátria. Há um desfile militar no Rio Grande do Sul, um desfile militar em Santa Catarina, e os militares eles não voltam, eles ficam aguardando dentro da pós-Semana da Pátria, eles ficam dentro do Rio Grande do Sul e ficam ali na fronteira com Santa Catarina, esperando, na verdade, mobilizados para um ataque se fosse preciso. Logo em seguida vem, né, o chamado Plano Corre, e se encontra em Novo Hamburgo Trifino Correia, que era uma figura vinculada à Aliança Libertadora Nacional, e o Trifino Correia ele era procurado aí como um comunista e que tinha de fato ligações militares com Flores da Cunha. Há junto com isso uma grande censura, né, e uma desmobilização desses grupos militares que o Flores da Cunha articula. Esses grupos militares eles são desarticulados logo em seguida, e o governo federal faz a requisição da Brigada Militar. O governo federal, por escrito, pede que a Brigada Militar seja incorporada ao governo federal. E aí sim, né, agora o Flores ele ou resiste ou renuncia. E o que ele faz, articulado pelo arcebispo Dom João Becker, que mediou o conflito, pediu, né, que o Flores então cedesse à Brigada Militar, renunciasse ao posto. Ele renuncia e imediatamente ele vai para o exílio. No Rio Grande do Sul, ainda em outubro, né, com a renúncia do Flores da Cunha, o governo federal coloca o interventor Daltro Filho como interventor do Rio Grande do Sul, em um contexto em que não há interventores no Brasil, só no Rio Grande do Sul. A partir da queda do Flores da Cunha é que, em algumas semanas, o Getúlio Vargas vai decretar, não é, o Estado Novo em nível federal. E aí, a partir do Estado Novo, a gente vê todo o início de um novo regime. Mas esse novo regime, o que fica claro a partir dessa documentação, é que ele só acontece com a queda do Flores da Cunha. Porque se o Flores da Cunha não tivesse sido derrubado, não teria o Estado Novo. Pelo menos é isso que a documentação indica, de que a maior resistência, né, era a resistência do Flores da Cunha. A partir disso, então, começa uma nova fase dentro da política nacional e o Flores fica no exílio. Ele tenta articular uma oposição armada, não consegue. Um membro da Frente Única Gaúcha vira embaixador no Uruguai com a missão de praticamente só observar as articulações do Flores. Flores da Cunha volta em 42 para cumprir a sua pena de prisão por 9 meses no Rio de Janeiro, e aí depois volta como deputado da UDN depois de 1945. Bom, em geral é isso, né? Esse é o panorama da política gaúcha de 30 a 37, e como também deu para ver, não dá para falar de 30 a 37 de política gaúcha sem política federal, porque elas estão
abraçadas ali. Qualquer dúvida, qualquer questão, sugestão de material, só pode me escrever, pode escrever nos comentários ou pode me mandar um e-mail que a gente vai estar, eu estou aí disposto a tirar dúvida de vocês. Desculpa, eu sei que ficou um pouco longo, mas fica um pouco difícil de ser sucinto nesse contexto. Certo, gente? Obrigado, abraço.